Leio com você hoje pela manhã Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 3. E quero lhes falar hoje que mais uma vez estamos diante da mesa do Senhor, celebrando seu corpo e seu sangue, lembrando de sua morte. Estamos diante da cruz de Cristo mais uma vez. A cruz que se faz mesa, mas antes de ser mesa é cruz. Então estamos diante da cruz, estamos lembrando da morte de Jesus Cristo, nosso Senhor, do seu corpo partido, do seu sangue derramado, estamos lembrando da cruz. E por isso quero lhes falar sobre o Evangelho da graça de Deus contra a religião sem cruz. O Evangelho da graça de Deus contra a religião sem cruz. E leio Filipenses 3, começando no verso 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, o seu Deus é o ventre, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Lembrem-se daqueles que vivem como inimigos da cruz. O seu Deus é o ventre, eles têm orgulho do que é vergonhoso e pensam apenas nas coisas terrenas. Os inimigos da cruz, cujo Deus é o ventre. Essa expressão do apóstolo Paulo, o ventre, as entranhas, o estômago, o destino dos alimentos, nos remete à experiência do primeiro casal, Adão e Eva, e sua relação com a serpente, e a condenação de Deus à serpente. A Bíblia nos conta em Gênesis, capítulo 3, que o casal estava no jardim de delícias, a leste do Éden, e então veio a serpente, que é descrita como o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Essa experiência de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, com a pretensão de ser como Deus, é o que Santo Agostinho chamou do pecado original. O nosso pecado mais fundamental, o nosso pecado raiz de todos os pecados. O pecado que nos coloca nessa condição de seres ególatras, seres que transformam a si mesmos no centro do universo.
nessa condição que o apóstolo Paulo vai descrever, dizendo: aqueles que são inimigos da cruz, ou vivem como inimigos da cruz, têm o seu ventre como Deus. Eles voltam os olhos para si mesmos. Eles vivem em si mesmados. Eles vivem voltados para si. Vivem em si. E vivem como inimigos da cruz. O que acontece é que Deus faz uma repreensão, tanto à mulher quanto ao homem, que comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque são mobilizados, interpelados, estimulados a essa condição de ser como Deus. Mas Deus também fala com a serpente. E no versículo 14 de Gênesis 3, Deus diz à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você. Entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, maldita é você. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Olha que interessante. Rastejar sobre o ventre, barriga no chão, barriga no pó. Essa unidade, praticamente, ou essa relação de intimidade entre o ventre e o pó, que se arrastam, né? O ventre arrastando-se no pó, a serpente. O que é o ser humano? Adão. Nós tratamos Adão como nome próprio, mas Adão é uma designação de origem. Adão vem de Adamá. Adamá quer dizer terra, solo, pó. E não é assim que o homem é criado, que o ser humano é criado do pó da terra, apontando para a sua dimensão material, seu corpo biológico, a sua dimensão concreta, que a gente pega, que a gente vê, que a gente escuta, que a gente sente o gosto, que a gente sente o cheiro. Essa dimensão da nossa existência que é apropriada pelos nossos 5 sentidos. É pó da terra. Mas diz a palavra de Deus que do pó da terra Deus nos formou, Gênesis 2, versículo 7, que Deus nos forma do pó da terra, mas sopra em nós o quê? Fôlego da vida. E nós nos tornamos, então, alma vivente. Nós nos tornamos humanos. Pó da terra e fôlego da vida, a nossa dimensão material e o que chamamos da nossa dimensão espiritual, a nossa dimensão concreta que a gente pega e a nossa dimensão abstrata, a nossa dimensão terrena e a nossa dimensão celestial. Essa maneira como Gênesis está narrando que o ser que foi enfeitiçado, foi encantado, seduzido pela serpente. Esse ser veio do pó, veio da terra. E a serpente é condenada a viver colada no pó. Ventre, pó. E Paulo vai dizer que aqueles que vivem como inimigos da cruz têm o seu ventre como Deus. Engraçado que a pretensão de ser igual a Deus resultou em tornar-se igual à serpente. Aqueles que vivem como inimigos da cruz, com o ventre ocupando o lugar da divindade, isto é, sendo o centro de sua existência, sendo a força motriz e de impulso para a sua energia de vida / morte, esta experiência humana confina o ser humano à dimensão matéria, corpo, físico, o biológico, química, instinto, apetite. É como se nós perdêssemos o contato, como se nós perdêssemos o acesso, como nós perdêssemos a nossa conexão
com aquilo que está além dos nossos sentidos físicos. Nós só experimentamos e só desfrutamos da vida quando a gente consegue pegar. A gente vive do mundo das coisas, a gente vive do mundo dos prazeres do corpo. Não é que o corpo seja mau, não é que a matéria seja má em si, mas esse nosso confinamento e essa redução da nossa humanidade ao ventre, a relação de intimidade e quase que uma relação de exclusividade com o pó, sem fôlego de vida, sem transcendência, sem imanência, ou com imanência, mas sem transcendência, só aqui. Por isso é que Paulo diz, olha, o Deus de quem vive como inimigo da cruz é o ventre. E estas pessoas pensam apenas nas coisas terrenas. Estas pessoas estão aprisionadas na dimensão pó da terra. Elas andam e vivem rastejando no pó da terra. Bom, isso para nós é muito interessante. Não é que essa experiência de corpo seja ruim, como eu disse, mas o estar preso no pó da terra. Que Paulo usa uma outra expressão para se referir à dimensão de existência aprisionada ao pó. Ele não usa corpo, ele usa carne. Carne. E ele diz que existem duas maneiras de viver, duas ordens de vida, ou na carne ou no espírito. E aí eu leio para você Gálatas capítulo 5. Palavra de Deus para você, Gálatas 5, 19. As obras da carne, agora você já entendeu o que é carne. Carne é a vida aprisionada, determinada pela dimensão pó. Ok? As pessoas cujo Deus é o ventre, que só pensam nas coisas da terra, nas coisas do pó, no mundo da matéria, dos prazeres concretos, dos apetites do corpo. Essa condição escravizada a essa dimensão de humanidade, pó, Paulo chama de carne. Então, olha, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu advirto vocês, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Bom, você conhece esses pecados aqui, obras da carne, e a lista poderia ser muito maior. Aí então ele vai dizer logo em seguida, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio ou temperança. E contra essas coisas não há lei. É muito claro o que o apóstolo Paulo está dizendo, que existem duas ordens de existência humana, uma da carne, outra do espírito. Uma aprisionada à dimensão pó e uma que consegue transcender a dimensão pó. Uma que é escrava da matéria e do corpo e outra que integra na existência humana o fôlego da vida, o espírito. E conecta-se, ou reconecta-se com o Espírito de Deus, Criador. Esse argumento, o apóstolo Paulo vai usar novamente em Romanos capítulo 1, que leio também para você. Carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 1. Diz ele, versículo 18: a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade
pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe o manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, isto é, aquilo de Deus que não se acessa pelos 5 sentidos físicos, os atributos de Deus da transcendência, da ordem do espírito, não da ordem do corpo, porque Deus é espírito, ok? Os atributos invisíveis de Deus são manifestos, e seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Por que são indesculpáveis? Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, quiseram ocupar o lugar de Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o seu coração insensato, e obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, Deus os entregou às suas paixões, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e abandonaram a Deus e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Quem são aqueles que vivem como inimigos da cruz? Aqueles cujo Deus é o ventre, aqueles que só pensam e vivem aprisionados à dimensão pó da terra, barriga raspando no chão, vivendo da química pura, e que têm orgulho das coisas vergonhosas. É assim que Paulo os descreve em Filipenses 3. O Deus é o ventre, só pensam nas coisas da terra e têm orgulho das coisas vergonhosas. E o que Paulo está dizendo em Romanos 1? Por que trocaram a glória de Deus, o Criador, e adoraram a criatura? Porque saíram da dimensão fôlego da vida, espírito, e vieram para a dimensão pó da terra, mundo da criatura, e perderam o contato com o Criador. Deus os entregou às suas paixões. É como se Deus dissesse: quer comer melado? Então se lambuza. Ventre. Viver para si. Viver em busca apenas e tão somente de sucesso, conforto e prazer. E encontrar sucesso, conforto e prazer apenas na ordem das coisas criadas e do mundo concreto da matéria. Esses são os que vivem como inimigos da cruz. E sabe o que é muito impressionante? É que parece que Paulo está falando dos mundanos. Estão lá fora da igreja, não estão aqui domingo adorando ao Senhor. Estão lá, agora, vendo a Olimpíada. Mas sabe que a perversão da religião é oferecer a nós a possibilidade de vivermos diante da cruz como inimigos da cruz. Essa é a grande perversão da religião. Talvez um dos maiores fenômenos da igreja evangélica hoje no Brasil seja essa tal teologia coach. Pregação de autoajuda. Empoderamento do eu. Afirmação do ego,
desenvolvimento de potencialidades e capacidades e habilidades para o sucesso, para a autorrealização, em que Deus é a nossa vantagem competitiva. Deus é o nosso fator determinante de sucesso. E a religião ensina para você qual é o caminho de acesso a essa grande vantagem competitiva que vai fazer de você cabeça e não cauda. Que vai tirar do ímpio para dar para você que é justo e justa. Porque esse é o ano da restituição. O que o diabo levou, Deus vai lhe trazer de volta. Todos os seus sonhos, tudo que você almeja, se você buscar com fé, Deus vai lhe dar. Se você participar da nossa corrente, que começa amanhã, trouxer a sua oferta, Deus vai recompensar a sua fé e o seu esforço, o seu sacrifício de fé, a sua semeadura, para realizar os desejos do seu coração. Isso é a perversão da religião, a negação do evangelho da graça de Deus. Essa é a religião do pó da terra. Essa é a religião sem cruz. É possível você aderir hoje a uma igreja evangélica sem precisar se converter ao evangelho. É possível você se tornar evangélico sem passar pela cruz do Calvário. Você vai direto para o jardim da ressurreição. Você não se encontra com o Cristo crucificado, o ensanguentado, o rejeitado, o abandonado, o que se doa por amor, o que se entrega à morte por amor à vida. Você já vai direto para o ressuscitado, para o exaltado. Você não passa pela cruz. Aí você vive como inimigo da cruz. Uma religião que potencializa os desejos do seu ego, do seu eu. E usa versículo. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Só esquece de explicar que quem se deleita no Senhor tem os desejos do coração transformados. Oh Deus, eu me deleito em Ti, Tu és santo para sempre. Aquele desgraçado do meu cunhado. Oh Deus, eu me deleito em Ti. Tu és bendito, Teu nome é acima de todo nome. Aquele meu chefe ímpio, iníquo, aquela vaga era minha, Senhor, Tu sabes. A gente vive no ambiente da religião, sem conversão ao Evangelho, sem cruz. A gente vive no ambiente da religião, sem ouvir o chamado de Jesus. O chamado de Jesus é: eu vou morrer e ressuscitar. Quem quiser vir comigo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É possível a gente seguir a Jesus sem negar a si mesmo? Seguir a Jesus tendo o ventre como Deus, pensando apenas nas coisas terrenas? Eu acho que tem muita gente tentando seguir a Jesus assim. Entendendo que Jesus é o poder maior que lhe beneficia, que atende seus desejos e supre suas necessidades, pela fé. Seguir a Cristo sem se converter a Cristo, seguir a Cristo sem tirar o eu do centro da existência. Aí então eu cito para você novamente Paulo apóstolo, Gálatas, capítulo 2. Estou crucificado com Cristo, Gálatas 2:20. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, não vivo preso ao corpo, não vivo na carne,
mas eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 6, verso 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser nova criação, nova criatura. Vamos traduzir para a linguagem de hoje? De nada vale ser evangélico ou não. O que importa é se você é uma nova pessoa. O que importa é se você passou pela cruz e experimentou a transformação. E o drive da sua vida, a força de impulsionamento da sua vida, não é mais o seu ventre, não é mais o apetite do seu ego, não é mais você mesmo, você mesma. É o Cristo crucificado que agora vive em você. Essa é a questão. Então termino oferecendo para você um dos textos mais sintéticos ou sintetizadores da espiritualidade de Jesus Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 5, verso 14. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Já não vivam mais tendo o seu ventre como Deus. Já não vivam mais aprisionados ao pó. Já não andem como seres rastejantes. Mas que a partir do encontro com Cristo, vivam para o Cristo que por eles morreu e ressuscitou. É uma troca de centro da existência. E isso é libertador. Quer ver como é libertador? Quem é você? Se tirarem de você todas as suas roupas, se zerarem a sua conta bancária, se todas as pessoas dos seus vínculos de afeto rejeitarem você e forem embora, e se a sua reputação for jogada no lixo, e você passar a ser escarnecido publicamente. Isto é, quem é você quando você estiver crucificado? Quem é você se você for parar naquela situação em que o seu dinheiro não conta e os seus recursos humanos nada podem? Você está na cruz. Quem é você? Pois é. Quando todas as coisas da dimensão pó da terra nos são tiradas, será que sobra para nós amor, alegria, paz, bondade, benignidade, paciência, fé, mansidão e temperança? Se nós perdemos todas as coisas palpáveis que o nosso ventre gosta, e eu sei que você gosta, eu também gosto. Mas se nós perdemos todas essas coisas palpáveis que o nosso ventre gosta, quem somos nós? Será que nós também não estamos aprisionados ao pó?
quando Deus nos chama para a vida no Espírito, que redime o pó, porque desfruta do pó com gratidão, generosidade, responsabilidade, porque não vive mais para satisfazer-se, mas vive para celebrar e desfrutar a vida que Deus nos dá, em comunhão, em fraternidade, em comunidade, onde todas as coisas da dimensão pó, criadas por Deus, elas são para a nossa satisfação e para a partilha coletiva, porque tudo quanto Deus criou não é apenas para mim, para o meu eu, mas é para nós, porque santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não do meu ventre, assim na terra como no céu, e o pão que é nosso, nos dá hoje. O perdão que é nosso, nos dá hoje. E a vitória sobre o mal e o maligno, nos dá a todos nós. Porque o teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. A glória não é minha, a glória não é nossa. O pão é nosso, o perdão é nosso, a vitória é nossa, mas a glória é do nosso Pai que está nos céus. Que o Espírito Santo de Deus traduza para o seu coração e para o mais profundo da sua consciência aquilo que com certeza as minhas palavras não foram suficientes e capazes de expressar e partilhar com você. E que o Espírito Santo de Deus dê a você, aqui nessa mesa onde celebramos a cruz, a experiência de viver não como inimigo ou inimiga da cruz, mas como amigo, amiga, filho, filha da cruz de Jesus Cristo, o portal para a vida abundante que há na ressurreição. Amém. Bem-vindos à mesa do Senhor.